Hoje a gente vai falar sobre subqueries, CRUD, que é Create, Read, Update, Delete. A gente agora falou de Read somente, que é o Select, mas a gente vai ver quais são os comandos para fazer essas outras 3 operações, que seriam assim o básico que você precisa saber para usar um banco de dados. E, por último, a gente vai falar um pouquinho de formas normais, que é um conhecimento bom de vocês terem se vocês precisarem projetar uma base de dados por algum motivo, algum projeto de vocês, vocês precisarem projetar a sua própria base de dados, o ideal é que você siga as formas normais. Então, vamos lá. Falar primeiro de subquery. O que é subquery? É utilizar uma query dentro de outra query. Isso, às vezes, te permite fazer umas certas consultas que você não conseguiria direto com uma query só. E aí o SQL ele te permite fazer isso. Você faz uma query e usa essa query dentro de outra query como se fosse uma tabela. Você usa o resultado de uma query como se fosse uma tabela para alguma coisa. Na verdade, existem várias maneiras. Você pode usar como tabela, ou você pode usar uma query para retornar um valor específico e usar esse valor específico na sua query, na outra query, para fazer alguma filtragem mais sofisticada, alguma coisa do gênero. Então, subquery ou subconsulta é uma consulta SQL dentro de outra consulta SQL. É utilizada para retornar dados que serão utilizados na consulta principal. Subqueries podem ser utilizadas em várias partes de uma consulta, inclusive na select, from, where e outras. Então, a gente pode usar em vários lugares aí. Na verdade, eu falei que você pode usar a tabela como a query menor, a subquery como uma tabela na outra, e seria aqui você usando no from ou num join. Mas você pode usar, por exemplo, os dados da query original para carregar um outro dado, e aí você usaria isso na select, ou você pode carregar uma informação específica para usar na filtragem que você usaria no where. Então, você acaba tendo essa habilidade aí de criar uma filtragem, uma coisa mais complexa que você não conseguiria com a query direto. Existem várias coisas de questão de filtragem que você não conseguiria fazer direto somente com uma query. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Eu estou usando uma subquery no where. O que eu estou fazendo aqui? Lembra do exemplo que a gente selecionava artistas na tabela, ou na tabela de álbum, seja onde for. Aqui, a gente pode selecionar artista na tabela de álbum com join, mas também pode fazer com subquery. Esse exemplo aqui específico de subquery, ele poderia ser feito com join. Isso aqui seria equivalente a select álbum.asterisco, que eu quero todas as colunas de álbum. Esse aqui. Select álbum.asterisco from álbum join artist on álbum.art não tem ponto aqui, artista ID igual a artist ID, não vou pôr completo aqui não, mas vocês entendem o que é o artist ID, que não coube, e aí aqui eu ponho um where artist.name igual esse DC. Então, isso aqui é equivalente a essa query com essa subquery.
Nesse caso, existe uma query sem subquery equivalente, mas nem sempre vai existir. Existem problemas que você só consegue resolver utilizando subquery. E a gente pode testar, essas duas. Então, se a gente for aqui, ó. Então, vamos fazer aqui passo a passo. Vamos fazer primeiro a query menor. E uma recomendação que eu dou para vocês quando vocês estiverem tentando criar subqueries é sempre fazer uma query de cada vez, olhar se o resultado é realmente o que você estava esperando para passar para a query maior. Aí fica mais fácil de entender o que está acontecendo e não... se você cometer algum erro numa query com subquery, às vezes é difícil de achar onde está esse erro. Se você for passo a passo, rodar cada query individual primeiro para ver se a lógica está certa, costuma ficar mais fácil de achar algum erro na sua lógica. Então, essa é a subquery. Então, ele deu ali o artist ID, retornou só um valor, então eu posso usar isso lá dentro do where na outra query, porque só tem um valor aí como resultado dessa query. Aí a gente vai lá para outra, eu queria o title da tabela álbum, onde o artista ID. Aí a subquery você sempre coloca entre parênteses. E aí ele retornou esses dois títulos. Tranquilo? Alguma dúvida de como que funciona a subquery? Na verdade, aqui eu queria só o título. Então, o equivalente aqui seria álbum.title. Mais um lugar que a gente pode usar é no select. A gente pode usar o resultado de uma coluna da tabela original, vamos assim dizer, para fazer uma subquery. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está carregando os consumidores, e aí isso aqui é uma característica do front, tá? Isso aqui eu ainda não mostrei para você. Isso aqui é equivalente ao as. Você pode fazer dentro do from e no joins você pode fazer isso. Você pode pôr o nome da tabela e um segundo nome que você vai se referir nela. Normalmente é usado para isso aqui, para pôr um segundo nome mais curto. Então, quando eu ponho aqui customer IC, eu estou dizendo para ele que dentro dessa query, toda vez que eu me referir a C, eu estou falando da tabela customer. Inclusive, ele usa aqui, ó, no lugar dele aqui, customer.customerID, ele colocou só C.customerID. É bem parecido com o as, mas aqui dentro do from você não precisa pôr o as. A gente já tira a dúvida se pode pôr o as ou não. Eu acho que pode, mas não precisa. Mas isso a gente já confirma se pode ou não. Então, aqui eu estou selecionando os dados do cliente, já estou colocando aqui de cara uma coluna com o primeiro nome, o sobrenome, e aí eu estou fazendo uma outra query aqui, que eu estou agregando o total da invoice quando o Customer ID é o Customer ID desse cliente. Então, eu estou fazendo meio com agregação aqui. De novo, essa query aqui, esse exemplo mais simples, eu estou dando exemplos mais simples para vocês entenderem o mecanismo. Mas esse exemplo aqui, ele poderia ser feito com um join e uma agregação. A gente conseguiria fazer isso aqui com um join e uma agregação. Aqui teria que fazer talvez um left join no customer com a invoice e fazer um group by no customer ID, e aí você conseguiria fazer uma soma do total e funcionaria aqui. Deixa eu escrever essa query aqui, ó. Seria select first name. Na verdade, vamos dar nome. C.first name, C.last name, sum do I.
ponto total from customer, e aí eu vou renomear como C, left join, aqui eu vou dar left join na invoice, e aí eu vou renomear ela como I, where, aí aqui você coloca as IDs, eu não vou escrever aqui para não ficar, não vai ter espaço suficiente, e aí você dá um group by C. Verdade, vamos dar um group by no C. Customer ID, para não correr o risco de ter dois clientes com o mesmo primeiro nome e sobrenome. E eu acho que é isso. Isso aqui já retornaria a mesma coisa que essa outra query aqui. De novo, porque eu estou dando um exemplo simples para vocês entenderem o conceito. Mas nem sempre você conseguiria... tem coisas que você faz com subquery que você não conseguiria com a query normal. Esse aqui é um exemplo que você não consegue testar essa subquery primeiro, a não ser que você digite na mão o valor de Customer ID, porque ele está usando aqui um resultado da query de fora para criar a subquery. Mas se você der digitar na mão o Customer ID, você consegue testar. Então vamos lá. Select sum total from invoice where customer ID igual, vou pôr aqui 10. Isso é para retornar um número só. Gente, só um instante. Um segundinho eu volto. Alguém bateu aqui na porta. Ah, sim. Amon, bem notado. É um mesmo. Aqui, ó. Verdade. Deixa eu desfazer que eu coloquei o where, mas não é o where, não. É um. Aquela justificativa clássica do professor, para ver se vocês estavam prestando atenção. Então, esse aqui está funcionando. Vou voltar lá para a query. Essa query aqui está funcionando. Agora eu posso construir a grande. Vamos lá. Select first name, last name. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que eu não posso pôr aqui direto simplesmente Customer ID? Que nem eu coloquei aqui em cima. Quando eu fui carregar essas duas colunas aqui, eu não coloquei. Não precisei colocar C.firstName e C.lastName. Lembra que C é o nome da tabela. Eu só renomeei ela aqui embaixo. Seria equivalente a eu fazer isso aqui, ó. Chamar de Customer. Mas a minha pergunta é, por que aqui dentro da subquery eu tenho que especificar a tabela, sendo que fora eu não preciso especificar essa tabela? Por que vocês acham que eu tenho que pôr esse customer aqui dentro? Customer.customer ID. Porque daria conflito. Então, assim, em geral, quando você vai usar um dado da query de fora na subquery, você tem que pegar alguma referência que não tenha conflito de nome. Em geral, você tem que nomear a tabela que você está pegando, mas mesmo isso, às vezes, não é o suficiente. Às vezes, você pode estar trabalhando com a mesma tabela nos dois níveis. E aí, nesse caso, você tem que renomear uma das tabelas para garantir que você não vai ter conflito. Então, essa ideiazinha aqui do C é uma maneira boa de garantir que não tem conflito aí de nomes dessas tabelas. Mesmo que eu estivesse trabalhando com a tabela customer aqui dentro da subquery também, por algum motivo, eu não teria esse conflito se eu renomeio ela na query de fora. E aí, para mim, o exemplo... esses exemplos aqui de subquery no where e no select... é interessante, mas na maioria dos casos você consegue fazer a mesma coisa com um join. Na maioria, não é sempre, mas na maioria dos casos você consegue fazer com join. Um lugar que, por exemplo, do where, que você não conseguiria fazer com join, mas você consegue fazer com subquery, é quando você quer usar uma agregação de uma agregação para fazer uma filtragem.
Às vezes isso acontece. Deixa eu ver se eu consigo pensar aqui no exemplo da agregação de uma agregação que não seja a pergunta da lista. Esse é o ponto importante. Pensar aqui na agregação de uma agregação que não seja a pergunta da lista para eu não dar a resposta para vocês aqui direto. Só abrir um negócio aqui rapidinho. Tá, eu pensei em um aqui. Vamos filtrar o... Deixa eu ver se eu não tenho algum... Tá, vamos filtrar... Eu quero saber as músicas que têm o tempo maior que o tempo médio do álbum. Isso eu tenho quase certeza que eu não conseguiria fazer com uma query direta. Porque eu preciso, para eu saber o tempo médio do álbum, eu preciso fazer uma agregação. E aí, se eu quiser, eu preciso de uma agregação na condição do where. E aí, nesse caso, é um caso onde eu preciso usar uma subquery no where. Então, vamos pegar esse exemplo. Eu quero as músicas que têm o tempo maior que o tempo médio do álbum delas. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos aqui. Vamos select. A gente vai dar um select só no name. Eu só quero o nome mesmo, não estou preocupado com o resto. From track where. Aí esse where vai ser millisecond maior ou igual. E aí como que eu consigo, que query vai me dar o tempo médio do álbum daquela música? Essa eu quero que vocês me passem, essa query. Na verdade é onde a gente devia ter começado. Eu vou copiar isso aqui. Mas o que eu preciso para ter o tempo médio do álbum? Não precisa nem passar a query sozinha. Dá uma ideia geral aí, alguém, do que eu preciso fazer para pegar esse tempo médio do álbum. Eu tenho que tirar o AVG, só que só o AVG não é o suficiente. Ó. Select AVG do milliseconds from track. Isso vai dar a média geral da tabela. O que mais que eu preciso? O que mais que eu preciso aqui nessa query? Eu não estou mostrando para vocês a tela certa. Pronto, aqui, ó. Select AVG milliseconds from track. Eu preciso de mais um componente aqui para eu ter. Tem que ser por álbum. Como é que eu pego isso por álbum? Eu dou um group by. Eu dou group by em que coluna? O que eu tenho de identificação do álbum na tabela track? Álbum ID. Exatamente. Group by álbum ID. Aí aqui, beleza, aqui eu já tenho uma ideia geral. Eu posso até colocar isso aqui dessa maneira aqui para eu ver o álbum ID e o tempo médio. Posso usar isso agora na outra query. Deixa eu ver se eu ainda tenho ela aqui copiada. Não, eu apaguei. Então vamos começar de novo. Isso aqui vai virar uma subquery. Então vou pôr ela entre parênteses. Já já a gente volta nela. Então eu vou dar aqui a query principal, vai ser um select name from track. Aí lembra que eu falei que você pode ter um conflito que você está usando a mesma tabela na query e na subquery? Aqui é um exemplo disso. Ó. Eu estou trabalhando com a track nas duas. Eu vou chamar a track de fora de T, para tirar esse conflito. Where. Aí aqui no where eu vou usar a subquery. Where milliseconds maior ou igual que... Só que aí agora que dentro da subquery eu preciso filtrar pelo álbum ID. Porque eu quero só o médio do álbum ID daquela faixa. Então eu vou tirar ele aqui do select e vou adicionar um where aqui no final na subquery. Where álbum ID igual a T, que é a tabela de fora, é referência para a tabela de fora, álbum
ID. Então, ele só vai dar, ele vai carregar o álbum ID para cada linha a partir desse where. Só que, se eu não me engano, o where tem que vir antes do group by. Na verdade, não. A gente tem que usar um having aqui, né? Eu quero filtrar o dado já agregado. Lembra da diferença lá do where e do having. Eu quero o álbum ID depois que ele tirou a média já. Então, eu preciso usar o having aqui, senão essa query não vai dar certo. E aí, a hora que a gente executa isso, eu vou pôr aqui o milliseconds também. E só para a gente confirmar que isso aqui deu certo, eu vou pôr essa subquery aqui também como uma coluna. A gente vê as álbum milliseconds com 2 L's. Então, tá aqui, ó. Todo mundo com a média, o tempo acima da média daquele álbum. Vocês podem até tentar ir depois, mas eu tenho praticamente certeza que essa... praticamente não, eu tenho certeza, porque você está usando um valor agregado aqui na condição do where. Essa query aqui só é possível com subquery. É um exemplo dos poucos no where que você só consegue fazer com subquery. Você não tem como fazer isso aqui direto com query normal. Ok? Deu para entender como é que funcionou esse exemplo aqui? Então, vamos continuar e falar da subquery mais importante, das 3 aqui que eu trouxe. Existem outros lugares que vocês podem usar subquery, mas os 3 mais importantes é no where, no próprio select e, por último, no from. No from é como você cria tabelas intermediárias. Lembra que eu falei que ontem eu ia falar como eu tinha criado aquelas partes de tabela. Vou voltar aqui, acho que eu consigo. Essas cortes aqui de tabela para fazer essas queries de exemplo das joins. Na verdade, isso aqui, esse artist e esse álbum, eu fiz como subquery. Eu criei uma subquery que só me retornava esses 6 valores para o álbum, e eu fiz uma subquery que só me retornava esses 4 valores aqui. Eu dei um offset, um limit, para só pegar esses valores, para ele me dar essas 2 tabelas que não tinham esse match perfeito para eu explicar os joins para vocês. Isso aqui foi feito com subqueries no from. Então, você cria tabelas intermediárias que você pode usar. Quando eu falo no from, é no from e nos joins. Eu considero como sendo mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, aqui, esse aqui é um exemplo. Nesse exemplo aqui está no from, mas pode ser no join exatamente da mesma maneira. E aí eu pergunto para vocês, o que essa query aqui, essa eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. O que essa query de exemplo está fazendo? Eu vou dar um minutinho aí para vocês olharem, analisarem ela um pouco e me dizerem o que essa query está fazendo. Modelagem é 40% de trabalho, 60% de trabalho, a média do valor gasto por todos os clientes, exatamente. A gente vai abrir ela aqui, Luiz. Então, vamos lá, vamos destrinchar aqui essa query. Eu acho que eu copiei ela certinha aqui. Então, vamos quebrar ela. Deixa eu abrir um editor novo aqui. Acho que eu consigo arrastar ele para cá, consigo. Então, vamos olhar primeiro a subquery. O que a subquery aqui está fazendo? Uma boa ideia, quando você não entende uma query complexa com subquery, é bom analisar primeiro a subquery. Então, a subquery aqui é bem tranquila. Ela está pegando a tabela invoice, agrupando pelos customers ID e somando o total das compras para cada customer ID desses. Então, a gente tem aqui todos os customers
e o total de compra que aquele customer fez. Então, essa é a query, a subquery, e aí vamos ver agora ela no contexto da query maior. Essa query maior, o que ela faz? Ela pega esse valor médio para cada cliente, a tabela intermediária aqui é essa, que é o valor médio para cada cliente, e ela tira a média desse valor médio. Então, você tem o valor médio, valor médio não, desculpa, do cliente você tem o valor total. Você tem o valor médio do valor total que cada cliente gastou. Então, essa tabela aqui me retorna o valor médio para cada cliente, e aí no final eu tiro o valor total que cada cliente gastou, desculpa, e no final eu tiro o valor médio desse total de cada cliente. Então, você tem agregação de uma agregação. Normalmente, agregação de uma agregação é onde subquery você vai precisar de subquery. É bem comum quando você está fazendo agregação de agregação você precisar de subquery. E você vê aqui que aquela dúvida que eu estava, que eu falei com você, se eu não sabia se precisava se podia usar o as aqui no from, pode. Você pode pôr direto aqui, só renomear ela desse jeito, também funciona, ó. Ou pôr o as. Se você pôr a tabela e um nome depois, ele vai renomear dentro do contexto daquela query, ele vai renomear a tabela para esse outro nome, como se eu tivesse colocado um as aqui. Essas duas formas de escrever são equivalentes. Aqui dentro do from, fora do from não. Aqui no select você sempre precisa pôr o as. Deixa eu só confirmar isso, mas ele vai dar... Não, então o as é opcional, aparentemente. Essa eu não sabia. Mas o as, ele costuma deixar mais claro o que você está fazendo. Eu sou sempre do time de deixar explícito, dentro do razoável, deixar explícito o que você quer fazer. Não precisa ser tão exagerado quanto o Java. Um dia vocês podem pesquisar aí códigos em Java e vocês vão ver que o Java vai ao extremo com o deixar as coisas explícitas, mas dentro do razoável eu gosto de deixar as coisas explícitas. Essa forma aqui de subquery é a mais importante, tá? É subquery no from. Você pode pegar, usar tabelas ou tabelas já filtradas ou já agregadas e fazer, por exemplo, join com outras tabelas. Isso é uma ferramenta extremamente útil quando você está querendo fazer consultas mais complexas. E aí um exercíciozinho prático aí para vocês, essas 3 questões, eu vou dar uns 15 minutinhos aí para vocês fazerem essas 3 questões. Se tiverem alguma dúvida, só perguntar. Enquanto isso, eu vou fazer aqui também, que eu acho que essas 3 eu não fiz. Só dar uma dica, essa primeira aí, provavelmente vocês vão ter que fazer um join da tabela track. Na subquery, vocês vão ter que fazer um join da tabela track e invoice line. E a invoice line, cada linha da invoice line é a faixa sendo vendida uma vez. Então, você tem a track ID lá na invoice line. E aí, quando você fizer o join da invoice line com a track, você pode agrupar pelo álbum, porque lá no track tem o álbum ID, e ver quantas faixas daquele álbum foram vendidas quantas vezes. E aí você pode usar isso em alguma filtragem, alguma coisa do gênero. E aí, vocês estão conseguindo fazer? Se tiver muito empacado, me fala que eu vou ajudando. Vamos lá. Na 1 dá 43 e na 2 dá 71. Essa daqui vai voltar 43 linhas e 71 linhas.
Só uma observação aí na questão 3, fala o volume de vendas, você pode usar o número de vezes que é aquela que cada faixa daquele gênero foi vendido. Não precisa somar o valor, não. Pode ser o número de vendas. Vamos lá, peraí, deixa. Verdade, a gente vai fazer o seguinte: eu vou mostrar rapidinho aqui a minha solução para 3. Ela tá feia, minha solução não está bonita. Já vou logo avisando. Eu tenho praticamente certeza que dá para fazer essa questão aqui de uma maneira mais simples, mas foi o que eu consegui pensar aqui agora. Eu mostro aqui rapidinho para vocês. Deixa eu só finalizar ela aqui um instante. Mas eu vou deixar como exercício para a lista essa questão. Então eu não vou gastar muito tempo aqui, não. Tá certo. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho o que, que eu fiz. Tá feio essa minha solução, já vou falar, não, com certeza tem solução mais bonita. Tá, primeira coisa que eu preciso é um valor total de vendas para cada gênero. E foi isso que eu fiz aqui primeiro. Então, eu estou selecionando o ID do gênero e estou fazendo um count das linhas aonde eu estou pegando a tabela gênero, estou juntando com a tabela track pelo gênero ID. Então, eu tenho uma tabela com todas as... Na verdade, eu não precisava desse join aqui. Agora que eu estou vendo que eu não precisava desse join. Eu posso pegar direto a track aqui. Ó, já vi aqui que dá para melhorar. Aqui resulta na mesma coisa. Group by track. Ponto. Já melhorou aqui. Ó, só de olhar aqui já deu uma melhorada. Falei que tinha como melhorar. Então eu peguei a track e juntei com a invoice line para saber quantas vezes cada faixa foi vendida e agrupei pelo gênero e contei quantas vezes aquela faixa foi vendida. Tá? Quando eu dou o join com a invoice line, cada linha fica sendo uma venda. Então, se eu contar essas linhas, eu tenho quantas agrupadas pelo gênero, eu tenho quantas vezes a música daquele gênero foi vendida. Aí vamos para o próximo passo. Eu preciso do valor médio disso. Aí eu peguei essa primeira query que eu tinha feito, que me dá o total de vendas, e usei ela como uma subquery aqui no from para tirar o valor médio desse total de vendas. Então, o valor médio desse total de vendas é 93,33333. Agora eu preciso de volta aqui nessa query original, eu preciso filtrar aquelas que o total de vendas é maior do que esse valor médio. O que eu faço? Eu pego essa query aqui e volto ela aqui no having no group by. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então eu tenho dois níveis de subquery aqui nessa query. Eu tenho a query que carrega os gêneros somando o total de vendas. E aí eu uso o having para pegar só quem está com o número total acima do valor médio, que é com aquela outra query que eu tinha construído. Não é uma solução muito bonita, eu acho que tem como fazer essa questão com um nível só de subquery, mas eu vou deixar ela como exercício de casa, então eu não vou entrar muito em detalhe aqui de como que poderia ser feito, não, tá? As outras vocês conseguiram fazer? A 2, a minha solução foi só isso aqui, ó. Eu fiz um select aqui dentro do where para pegar a contagem de álbuns para cada artista e igualei isso a 0. Quem tiver isso igual a 0 vai aparecer aqui. E a 1 é bem parecida. Só que a 1, a subquery, você tem que fazer um join aí da track com a invoice line para ver quantas vezes elas foram vendidas, tá? Quem
fez aqui em sala, já vai ter uma vantagenzinha aí, porque eu vou pôr, na verdade, eu não vou pôr só 3, não. Eu vou pôr essas 3 questões na lista, porque são 3 questões bem interessantes. Então vão estar as 3 aí na lista. Amon, depois se quiser me mandar a sua query, eu posso dar uma olhada para ver se tem alguma diferença, se eu consigo ver por que a sua está dando diferente. Vamos lá, peraí. O not in funciona também. É que nem o not null. Você pode combinar tanto null quanto in, você pode combinar com o not, mas ele é equivalente a você fazer um in entre parênteses e pôr o not fora. Também funciona do mesmo jeito. Mas o not in funciona. Você pode pôr um not na frente do in, igual fazia lá no Python, e ter um not in. Select from... Tá, Amon, você tá fazendo... Pode usar not in, sim, tranquilamente. Deixa eu ver essa sua. Não, Amon, por que a sua está retornando errado? Porque você está vendo que música, essa sua query aí, Amon, está selecionando que música, o preço unitário da música é nulo. Só que... Ah, tá, você fez com left join. Tá, não. Você tem que agrupar de alguma maneira, porque as músicas estão aparecendo aí de maneira repetida. Na Invoice Line, você pode ter a mesma música várias vezes. Então, mas parando para pensar, quando você faz o left join, quem não existe na Invoice Line só vai aparecer uma vez, de fato. Ah, tá. Amon, peguei aí qual que é a diferença. Sua lógica está razoável. O problema é que você não está registrando o álbum ID. Você precisa registrar o álbum ID. Você conseguiria fazer isso colocando o álbum ID no select da subquery. E na query de fora, você precisa agrupar pelo álbum ID. Porque você quer saber o álbum que não teve nenhuma venda. Não, você teria que tomar um cuidado com isso. Na verdade, só isso eu não sei se seria suficiente, não. Eu vou deixar para você pensar um pouco mais a respeito. Mas o seu problema é que você não está considerando o álbum ID. Em algum lugar aí você precisa agrupar pelo álbum ID. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu vou deixar essa questão como exercício. Mas se você estiver muito empacado com ela depois, me manda uma mensagem que eu tento te ajudar. Beleza? Alguém mais tem mais alguma dúvida dessas questões? Eu tenho uma pergunta. Vocês vão querer fazer intervalo ou a gente toca direto e termina mais cedo? Olha pro... Ok que esse é o conteúdo, provavelmente que a gente vai demorar mais, mas a gente está no slide 7 de 38. Acho que hoje a gente vai usar o tempo quase inteiro da aula. O próximo assunto a gente passa rapidinho, que é a parte de CRUD. Tá, como sempre, ninguém se manifestou para ter o intervalo, então a gente vai seguir direto. Alguém quer um intervalinho de pelo menos 5 minutos? Se quiser 5 minutos, eu dou. Se uma pessoa pedir intervalo de 5 minutos, a gente para 5 minutos. Senão a gente segue direto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos seguir direto. Tem a solução no slide. E a solução usa subquery. Aqui, ó, você tem uma subquery aqui e uma subquery na subquery. É parecido com o que eu fiz. Então, já retiro o que eu disse, essas questões não vão para a lista porque tem a solução no slide. E a questão 1 já tem uma outra solução diferente da que eu fiz e diferente da que o Amon estava tentando. Usou um select distinct aí, que só pega os valores distintos. Para ver que álbum tá tem linha na invoice line. Eles usam o select distinct para pegar os álbuns IDs que a faixa tá na invoice line.
E aí usou isso como filtragem com um not-in que o Lorenzo tinha descoberto. A segunda, ele usou um select dissing também. E a terceira, ele fez de uma maneira parecida com o que eu fiz, só um pouquinho mais organizado. Próximo conteúdo, CRUD. Que diabo é CRUD? Create é uma sigla para create, criar, read, ler, update e delete. A gente já aprendeu o read, que é o nosso select. O comando aqui para read é o select. E agora a gente vai ver os comandos que a gente usa para fazer essas outras 3 operações. Então, create, adicionar novos registros a um banco de dados. E o comando que você usa para criar é o insert. Read, consultar e recuperar registros existentes do banco de dados. A gente aprendeu o select. Update é modificar registros existentes no banco de dados. E o comando do update é update. E delete é remover registros do banco de dados. E o comando é o delete. Então, vamos ver cada um desses 3 aqui que a gente ainda não viu. O insert, o update e o delete. Eles são bem tranquilos. O mais complexo aqui dos 3 é o update, que é muito mais simples que o select e usa bastante coisa do que a gente já aprendeu no select. O insert, ele vai ter essa cara aqui em geral. Você vai dizer insert into, e aí o nome da tabela. E aí você vai pôr entre parênteses aqui as colunas que você quer inserir dados. Tem tabela que tem coluna que não é obrigatória, então aqui não precisa ser todas, desde que as colunas que você está omitindo não sejam obrigatórias. Tem coluna que é obrigatória. Você, na estrutura da tabela, você marca aqui que essa coluna aqui não pode ser null. Mas aqui nesse caso você especifica coluna 1, coluna 2, coluna 3, quais colunas você quer inserir e quais valores você quer inserir. Aí depois você fecha o parênteses, põe velhos e os valores na mesma ordem. Aí aqui tem que ser respectivo. O valor 1 tem que ser da coluna 1 e assim por diante. E aí aqui eu tenho 2 exemplos. Vamos rodar esse primeiro aqui. Vamos lá para a base de dados e rodar esse primeiro exemplo. Esse exemplo vai funcionar, os 2 exemplos vão funcionar na nossa base de dados. Então, a gente dá primeiro vamos fazer um select aqui. Select, só para a gente confirmar que essa faixa não existe na nossa tabela. Select, vamos pegar asterisco, from, track. Não, eu estou querendo adicionar um álbum. Um álbum, where, filtrar pelo artista ID. Artist ID igual a 15. Então, esse artista aqui só tem esse álbum, que não é o que a gente está querendo adicionar. O que a gente está querendo adicionar é esse aqui, Acoustic Memories. Então, vamos adicionar esse outro álbum desse artista. Eu vou deixar esse select aqui guardada, porque já já a gente pode usar ela para consultar se foi inserido mesmo. Então, a gente dá um insert into álbum, title, artist ID, velhos, quem são os nossos velhos, Acoustic Memories e o artist ID 15. Se eu rodar esse comando aqui, ele vai adicionar essa linha lá no álbum. Então, rodei, aí ele dá aqui, linhas afetadas 1. Até então, toda query que a gente fazia, ele só dizia aqui consulta finalizada e o tempo. Agora ele deu esse linhas afetadas. Por quê? Eu afetei uma linha da tabela, eu modifiquei uma linha da tabela. No caso aqui, eu modifiquei criando uma linha. Mas ele sempre que eu faça uma query que vá modificar a tabela, ele vai me contar quantas linhas eu modifiquei / criei. E se eu for aqui na tabela álbum, nos dados, se eu for lá no final, eu vou ver essa linha aqui que eu criei. E se eu fizer aquela query de selecionar
pelo Artist ID, ela vai estar aqui também. Eu criei um álbum novo aqui. E esse segundo exemplo aqui é um exemplo que eu não estou preenchendo todos os dados. Eu estou preenchendo first name, last name, city, country, e-mail. Se a gente for lá na tabela de customer, a gente tem mais colunas. Vem aqui na estrutura, eu consigo ver todas as colunas. Ó. Eu tenho mais coluna que isso. Eu tenho postal code, phone, fax, e-mail, mas elas não são obrigatórias. Ó. Você vê que só é obrigatória, que é as que são not null, o Customer ID, first name, last name. Só que o Customer ID, ele é um caso especial. O Customer ID, ele é uma chave primária e ele se preenche sozinho. O e-mail é not null também. Então, o e-mail eu tenho que preencher, mas naquela query tinha e-mail lá. O Customer ID, como ele é chave primária, ele se preenche sozinho. Em geral, chave primária, ela é configurada quase sempre para se preencher sozinho. Você não precisa, na mão, preencher a chave primária. Foi o que aconteceu aqui quando a gente preencheu no álbum. Você for aqui no álbum, o álbum ID é a chave primária, e de fato, quando a gente rodou a query, a gente não deu um álbum ID, mas ele pegou o próximo álbum ID livre e deu esse número desse álbum ID para essa linha nova que eu estava criando. Uma outra coisa importante do insert é que você não precisa adicionar uma linha de cada vez. Você pode criar várias linhas simultaneamente. Como que você faz isso? Cada linha que você for pôr aqui no velho, você põe entre parênteses, você sempre vai pôr os dados aqui entre parênteses, mas você põe uma vírgula e põe a próxima linha. E aqui você pode pôr quantas linhas você quiser. Se você quiser adicionar 1000 linhas de uma vez, você pode. E o SQL vai aceitar isso. Aqui eu já rodei exatamente essa query que está no slide, eu já rodei ela, ele adicionou para mim essas duas linhas aqui, que é o John Doe e a Jane Smith foram adicionados como funcionários aqui na minha tabela. E foi exatamente com essa query do slide que adiciona os dois simultaneamente. Tranquilo, insert? O insert não tem nenhum mistério. É falar as colunas que você quer adicionar na ordem que você vai adicionar e os dados. Entre parênteses as colunas, entre parênteses os dados, e toma cuidado sempre com as colunas que são obrigatórias. São essas colunas que vão estar marcadas como not null. Luiz, não. Não percebe, a não ser a única situação que ele vai perceber duas colunas iguais, dois valores iguais numa coluna, é se essa coluna estiver marcada com essa flag aqui, unique. Essa flag unique, ela serve justamente para isso. Você pode marcar uma coluna como unique. Eu vou dar um exemplo clássico para a gente. Você vai fazer um sistema de cadastro de cliente. Faz sentido ter dois clientes com o mesmo CPF? Não faz. Aí você marca a coluna do CPF como unique. E-mail costuma ser... e-mail e nome de usuário de site costuma ter que ser único também, aquele nome de usuário que você usa para fazer o login. Aí você vai lá e marca como unique. Mas nessa nossa tabela eu acho que não tem nada marcado como unique. Mas ele só reclama de linha repetida se tiver uma coluna marcada como unique. Próximo comando aí, o update. O update, ele é usado para modificar registros. Ele tem estrutura um pouquinho diferente do insert. O insert, você colocava o nome das colunas aqui no início e os dados aqui embaixo e cada registro agrupadinho. O update, você vai dar update, o nome da tabela, 7.
Aí o nome da coluna e o valor que você quer para aquela coluna. O nome de outra coluna e o valor. Porque normalmente o update você está atualizando ali uma ou duas colunas no máximo. É raro você atualizar a linha inteira. Então, por isso que eles preferiram agrupar cada coluna valor no lugar de agrupar cada registro igual aqui no insert. E aí você tem que dar uma condição. Se você não der a condição, ele atualiza todas as linhas de uma tabela. Tá? Ele literalmente atualiza todas as linhas de uma tabela. Eu vou fazer isso aqui, eu vou quebrar a minha tabela, porque eu consigo baixar ela de novo e corrigir. Mas se eu der aqui, update, vamos, que linha que eu vou quebrar aqui? Vamos quebrar employee. Eu sou o chefe revoltado e agora só eu trabalho na empresa. Então, first name igual a Juliano, last name igual a Genari. Aí eu rodei isso. Linhas afetadas, 10. Aí vamos lá na tabela de employee. Atualiza. Agora eu sou todo mundo na empresa. Então tomem cuidado aí com o update, tá? Ele é um comando que muito fácil você consegue fazer besteira. Então, quando você for usar o update, sempre faça, na hora que você está desenvolvendo o código, sempre teste com bastante atenção as suas condições, use select para testar essas. Não tem Ctrl Z, amor. Não tem. Em geral, mais para frente, vocês podem talvez até ter ouvido isso já em algum lugar, mas em geral o que o pessoal faz é sempre desenvolver o software e testar ele muito bem numa base de teste, e você separa, você tem a base de teste e a base de produção. E aí você testa tudo muito bem testado na base de teste para só depois mexer na base de produção. E aí a outra coisa que você pode fazer, que é uma prática, a prática que você tem que ter sempre, é ter um sistema de backup da sua base de dados. Se alguém fizer uma coisa aqui dessa, mas você tem o backup de ontem, 2 da manhã, porque todo dia, 2 da manhã, você roda um backup da sua base de dados, você consegue reverter a base, a versão não afetada vai estar um pouquinho atrasada, talvez você perca um pouquinho de informação, mas pelo menos você não perdeu toda a informação. Então, muito cuidado com o update. Sempre teste as condições com select muito bem testado para ver se você está selecionando as linhas certas que você quer editar e só depois roda o update. Em geral, você não vai fazer update sem a condicional. E aí você coloca lá a condicional. Vamos dizer agora que eu contratei o Amon para ser na minha equipe de TI. Eu voltei aqui e contratei o Amon na minha equipe de TI. Como é que é o nome da coluna? É Title. Title, IT Staff. Eu contratei o Amon para TI. E vamos mexer mais um aqui. Eu vou pôr o Luiz na venda, na minha empresa. E aí agora, como eu rodei com o where, você vê que aqui, ó, as linhas afetadas da primeira query, que eu coloquei o Amon na TI, só afetou 2 linhas, e quando eu coloquei o Luiz na vendas, eu só afetei 2 linhas. E aí quando a gente atualiza aqui, ó, onde é vendas, tá o Luiz, onde é IT, tá o Amon. Tá? Deu para entender aí o update? Vamos passar para o próximo, então. Dá alguns exemplos aqui. Depois eu vou deixar esse aqui para vocês executarem. Mas, em geral, quando você vai usar o update, isso aqui é uma coisa importante, tá? Vocês conseguem perceber a diferença entre essas 3 queries aí? Principalmente, eu quero que vocês olhem para essa query e me digam o que as 2 primeiras
fazem de muito diferente da terceira, que tornam as duas primeiras muito mais seguras do que a terceira? Quero ver se vocês estão com a intuição certa aí disso. Tem um detalhe importante, que as duas primeiras fazem bem diferente da terceira e dos exemplos que eu dei também. Elas operam sobre valores únicos. Mais especificamente, elas usam ID para operar. Então, isso aqui é bem mais seguro. Por quê? Como que você vai conseguir essa ID? Fazendo um select. Então, quando você opera, você usa o ID para filtrar, em geral, você é forçado a fazer um select antes. E aí, naquele select é que você vai fazer a filtragem de quem que você quer afetar. Aí, isso aqui é uma prática muito boa, você operar, você tentar sempre que possível operar sobre as IDs, sobre as linhas individuais, do que sobre a tabela inteira. Aí vem o perigoso. Existem uns comandos mais perigosos que o delete, que a gente não está no contexto desse curso, mas o delete é um bem perigoso. Por quê? Se você dá um delete from nome da tabela, você mata a tabela inteira. Você limpa aquela tabela. Vamos testar isso aqui, ó. Delete from employee. E eu não vou dizer aonde que é para ele deletar. O que vai acontecer? Ele vai reclamar porque eu tenho chave externa amarrada um com o outro. Deixa eu ver qual que eu posso deletar tudo e ele não vai reclamar. A invoice line. A invoice line, eu acho que ele não vai reclamar. Linhas afetadas, 2.240. Acabei de perder 2.240 registros da minha tabela. Se eu entrar aqui na invoice line e recarregar os dados, ó, não tem mais nada. Então, o delete é outro perigoso também. Então, tem que tomar cuidado aí com ele. Como que ele funciona? Da mesma maneira que o update, você tem que dar um where com a condição de quais linhas você quer afetar. Tá? Então, o delete, você também tem que dar essa condição, e é importante testar bem antes a lógica que decide essa condição no seu código, para não acontecer. Cadê? Para não acontecer isso aqui, você tem uma tabela vazia na sua base. Você afetar 2.240 linhas e ter uma tabela vazia. 3 exercíciozinhos aí para vocês fazerem rapidinho. Isso aqui não é nada de complicado, não. Então, só lembrando a sintaxe, eu vou escrever aqui em cima. Então, insert into tabela colunas velhos valores set. Update tabela set coluna igual valor, vírgula, mais, e aí o where é a condição, e o delete é delete tabela, não, delete from tabela where e a condição. Tá? Então essas são as 3 sintaxes aí para vocês fazerem essas 3 colunas, essas 3 questões. Aí essas 3, como não tem resposta, só me avisem na hora que vocês estiverem feitos. Vocês podem entrar na tabela e só quando entrar na tabela, só aperta esse botãozinho aqui para atualizar, que ele atualiza para você ver se você adicionou certo ou não. Tá? Olhando assim, a mão, eu não consigo te dizer, mas é que eu tentar executar ela aqui para ver se pelo erro eu identifico. Aqui rodou normal. Aqui, a mão. Criou a linha certinho com a Gabriela. Copiada e colada a sua query.
Às vezes o SQL ele reclama de aspas simples, tá? Dependendo do editor que você esteja usando, ele não funciona com aspas simples. Eu sei que eu tenho um monte de coisa aqui no meu slide com aspas simples, mas o ideal é usar aspas duplas. Igual tá aqui, ó, nesse slide. E aí, pessoal, podemos continuar? Tem alguém ainda fazendo? Então, aqui as soluções para essas três aí. Inclusive, aqui no slide está com aspas simples, a mão igual ao seu. Bem tranquilo. A questão 1 é que fica mais comprida, porque você tem vários dados para preencher. A segunda é só um delete from employee e filtro pelo employee ID. E a terceira é só um update, set e-mail para esse novo e-mail, onde o customer ID igual a 5. Então, esse aqui é bem tranquilo, né? Nada comparado com as queries de subquery. Mas é importante vocês conhecerem pelo menos esses 3 comandos aqui. Eu tenho uma observação aqui bem importante sobre o comando delete, comando de deletar. Um banco de dados bem projetado, você não deleta linha, nunca. Você nunca deleta linha num banco de dados bem projetados. Existem várias razões para isso, mas as mais importantes são essas 3 aqui. Preservação de dados históricos. Então, assim, em muitas situações, você precisa saber quem era seu cliente no ano passado. Então, por que você vai deletar um cliente? Você precisava saber quem era funcionário no ano passado. Ou você precisa saber o histórico da sua base de dados. 99% do tempo você precisa saber esse histórico. Então, pela questão de preservação de dado histórico, é importante não usar o delete. Integridade referencial, existe base que vai te impedir de quebrar a integridade referencial. Lembra que eu tentei deletar a tabela employee e o SQLite Studio não me deixou? Justamente por conta disso, porque a employee tem chaves externas que apontam para a tabela employee, e se eu deletasse as entradas da tabela employee, essas referências à tabela employee iam quebrar. Então, ele não me deixou deletar todos os dados da tabela. Ele deu um erro quando eu tentei deletar todos os dados da tabela. Porque essa versão do SQLite cuida para mim dessa integridade referencial. Mas não vai ser toda tabela que vai ter esse cuidado de integridade referencial. Tem tabela que você pode especificar regras, tá? Você pode dizer, se eu deletar essa linha aqui, você deleta todas as linhas que referenciam ela. Você pode tem sistema SQL que permite você manter essa integridade referencial mesmo com o delete, criando essas regras de o que fazer quando uma linha for deletada ou atualizada. Mas nem sempre isso vai estar disponível. E um terceiro ponto é conformidade legal. Tem muita lei aí em vários países que exigem que você guarde os dados por um período de tempo no mínimo. Então, você tem que observar isso, se no seu contexto existe alguma coisa disso ou não, mas é bem comum você não querer deletar por isso. Mas, para mim, o mais importante aqui é a preservação de dados históricos. Para mim, não existem muitas situações onde você não vai querer preservar esses dados históricos, até porque hoje armazenamento é uma coisa muito barata com relação aos custos de manter o seu software rodando. E quais são as alternativas ao delete? Existem 2 principais. Eu gosto mais de uma do que da outra. A que eu gosto menos é essa opção de arquivamento. É você, no lugar de deletar, você mover esses dados para tabelas de arquivo.
você tem, por exemplo, uma tabela cliente e uma tabela arquivo cliente. Então, quando o cliente deixa de ser ativo, ele sai da tabela cliente e vai para a tabela arquivo cliente. Só que quando você faz isso, isso não garante, essa alternativa não garante a integridade referencial, tá? Quando você faz isso, você tem que lidar com as outras tabelas que apontam para o cliente. Então, você tem que fazer alguma coisa a respeito delas. Ou você cria arquivo para elas também, ou alguma coisa do gênero. Então, não para mim, não é a solução perfeita essa de arquivamento de dados. Ela só é relevante quando o seu sistema é muito grande e o custo de manter o custo computacional de manter esses dados na tabela principal é muito alto. Por exemplo, se você tiver uma tabela com bilhões de entradas, às vezes é interessante dar uma enxugada nessa tabela e tirar coisa desnecessária dela. Porque o custo de busca vai ser muito grande. Lembra lá vocês estudaram os algoritmos de busca. Qual eram as ordens melhores que vocês conseguiam fazer uma busca? Acho que era... o melhor você consegue é N log N, não é? Se eu não me engano. Então, assim, quando, mesmo tendo um N log N, se o número for muito grande, esse tempo fica absurdamente grande. Essas tabelas aqui, elas conseguem fazer busca, em geral, elas conseguem fazer busca até um pouquinho mais eficiente que NO log N. Eles usam uns truquezinhos para aumentar essa eficácia da busca, mas mesmo assim é bem complicado. Quando você vai filtrar por um coringa na string, por exemplo, você não consegue usar esses truques de deixar a busca mais eficiente. Tá sem câmera. O Crowley veio dar joinha aqui, que ele me ouviu falando N log N, aí ele veio dar joinha aqui do lado, professor Crowley. Mas assim, vocês têm que se preocupar com isso quando vocês estão... a tabela fica muito grande, isso pode ser relevante e você pode usar um arquivamento como alternativa ao delete. Nas coisas que eu faço, que em geral são menores, e provavelmente vocês também vão ficar nessas coisas menores, que normalmente é o que cientista de dados faz. Cientista de dados não trabalha com sistemas com milhões de entradas, a não ser que ele esteja trabalhando com Big Data, mas aí quando você vai trabalhar com Big Data, você usa soluções mais específicas para Big Data. Você não usa tabela relacional tradicional. Mas, em geral, quando você está cientista de dados, você trabalha com bases de dados menores, e aí, nesses casos, para mim, a solução ideal é o soft delete. O que é o soft delete? Eu adiciono uma coluna lá na minha tabela, a maneira mais simples de fazer soft delete. Eu adiciono uma coluna na minha tabela que eu marco entrada deletada. Por padrão, o valor dela é falso, porque todo registro que eu adiciono, ele não está deletado, eu acabei de adicionar ele, eu crio uma coluna que o valor padrão é falso e ponho é deletado. E toda vez que eu for acessar, eu ponho o é deletado é falso. E aí, quando eu for deletar, eu só marco essa coluna para verdadeira. Uma segunda versão, que é um pouquinho mais complexa só, na verdade é até mais fácil na hora de acessar, mas guarda um pouquinho, usa um pouquinho mais de armazenamento, é você criar uma coluna de data deletado. E aí você põe essa coluna como padrão com valor null, você põe ela como padrão null. Todo mundo que você adicionar lá vai estar com essa data deletado null. E aí, quando você for deletar uma entrada, você só registra a data que você deletou aquela entrada ali naquela coluna. Eu deletei no dia tal, hora tal. E aí você registra lá quando que aquela coluna foi deletada. Você guarda uma informação a mais. Não só você sabe que aquela informação foi deletada, como você sabe quando que ela foi deletada. E aí, na hora do acesso,
é só você marcar lá, põe o where, data deletado is not null. E aí você filtra só pelos campos que ainda estão, só pelas entradas, registros que ainda estão ativos. Então, a minha preferência está quase sempre aqui no soft delete. É usar uma estrutura da própria tabela para marcar. Em geral, as minhas tabelas, ultimamente eu tenho usado muito o SQL Alchemy, que a gente vai ver nas próximas aulas, e as minhas tabelas, o SQL Alchemy, ele define as tabelas como objetos no Python. E aí o que eu faço é ter uma classe abstrata que eu chamo de controle de criação. Eu chamo ela de Creation Control. Eu registro ali quem foi o usuário que criou aquela entrada, quando que ele criou aquela entrada, quem foi o usuário que deletou aquela entrada e quando que ele deletou aquela entrada. E aí eu posso pôr uma herança dessa classe em todas as outras tabelas, em todas as tabelas que eu quero ter esse controle, e eu uso isso, eu guardo essa informação não só de quando eu deletei, mas de quando eu criei e quem criou e quem deletou. Mas aí já vai um pouquinho além aqui do soft delete. O soft delete, em geral, você só precisa de marcar se está deletado ou não, ou a data que ele foi deletado, para você ter esse controle. Com isso, a gente fechou CRUD. Alguma dúvida aí de CRUD? Então, vamos passar rapidinho aqui pela criação de tabela. Eu não vou entrar em detalhe em criação de tabela, mas eu vou mostrar para vocês o comando create. O comando create, ele tem essa cara aqui em SQL. Você dá um create table, o nome da tabela que você quer criar, e aí você passa uma lista de colunas e restrições, tá? Então, aqui, cada coluna, ela vai ser uma coluna, você vai ter que dar o tipo de dado para ela e as restrições envolvidas naquela coluna. É aqui que você marcaria o not null, unique, essas restrições que a gente falou mais cedo. E os constraints, em geral, são referências externas. Como que o SQLite Studio sabe que tem tabela que aponta para employee e não me deixa deletar employee? Porque tem essa constraint aqui na criação das tabelas. Então, aqui, o nome da tabela, você quer criar, coluna 1, 2, 3, o nome das colunas. O tipo de dado em SQLite, a gente tem esses tipos aqui, text, é texto, inteiro, real, blob e numeric. Inteiro e real é o inteiro e real que vocês estão acostumados. Blob é um... Blob, como é que a gente traduziria blob? É um amontoado, vamos assim dizer, a tradução de blob. O que é blob? Ele vai receber um dado, seja o que esse dado for, normalmente binário. Então, ele vai receber um dado e guardar aquele dado bruto. Ele não vai fazer nenhum tratamento. Ele não vai tentar interpretar como real, como inteiro, como texto, como nada. Ele vai receber uma sequência de bytes e guardar essa sequência de bytes. Isso é o blob. E o numeric, ele te dá umas opções a mais de você especificar a precisão e esse tipo de coisa. Eu não vou entrar muito em detalhe, não, mas isso vocês podem pesquisar na internet, vocês vão achar fácil. E eu não vou entrar muito em detalhes dos tipos de dados também, porque eu estou usando o SQLite como uma ferramenta educativa. Em muitas situações, vocês não vão usar o SQLite, vocês vão usar outras bases de dados. A mais comum é o MySQL, mas eu não recomendo usar SQL. O MySQL eu recomendo usar o Postgres no lugar do MySQL. Eles são equivalentes, mas o Postgres é melhor. Mas os tipos vão ser diferentes. Se for usar o Postgres vai ter os tipos dele. Então, isso aqui varia de cada gerenciador de base de dados que você está usando. Mesma coisa para as restrições. Isso aqui é um pouquinho mais comum, um pouquinho mais unificado, vamos assim dizer, entre as ferramentas, mas varia entre as ferramentas. No SQL, no SQLite, a gente tem o not null,
que aquela coluna não pode ter valor nulo, ela é obrigatória, tem que ser preenchida. Primary key, que é para dizer que aquela coluna é a chave primária. O unique, para dizer que aquela coluna não pode ter valor repetido. Ou o default, para dizer um valor padrão para aquela coluna. E constraints é onde você vai declarar a chave primária, a chave estrangeira, esse tipo de coisa. Não vou entrar em detalhes, mas vou só mostrar um exemplo aqui. E esse exemplo saiu daqui, ó. Se vocês forem no SQLite, pode abrir qualquer uma dessas tabelas. Eu vou abrir a Employee. Tá? Abrir a Employee. E aí vem aqui, ó, nessa aba DDL. Na hora que você clicar nessa aba DDL, você vai ver o comando Create Table para criar uma tabela igual a ela. Você vê que aqui ele usou até um tipo diferente. Esse nvarchar é texto de comprimento variável. Você tá determinando o comprimento aqui. O last name só pode ter 20 caracteres. First name só pode ter 20 caracteres. É uma variação do texto. E aí aqui, ó, o constraint, eu declarei o employee como o employee ID como uma chave primária e dei o nome dessa chave de primária de PK employee. E aí eu criei uma chave estrangeira, que é essa reports to. Eu declarei que reports to é uma chave estrangeira que referencia a tabela employee e employee ID. Isso aqui é uma chave estrangeira que aponta para a própria tabela. Isso pode. É um funcionário, ele é subordinado a outro funcionário. Então, isso aqui é um exemplo que a chave estrangeira aponta para a própria tabela. Em outras aqui, por exemplo, aqui na Customer, eu tenho uma chave estrangeira, mas essa chave estrangeira aponta para outra tabela. Essa Support Rep ID aponta para Employee e Employee ID. E aí, lembra que eu falei que você pode criar regras do delete e do update? Seria aqui também. Mas, de novo, não vou entrar em detalhes, só estou mostrando para vocês que isso existe. Mas eu, pessoalmente, vou dar outra solução para vocês para criar tabelas, que ela, inclusive, é agnóstica de gerenciador de base de dados. Você pode usar a mesma solução para várias bases de dados, que é usar o SQLite, o SQL Alchemy no Python, para criar as tabelas, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas se você precisar criar uma tabela na mão, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, vocês navegarem a documentação do gerenciador de tabela que vocês estão usando e criar esses comandos de criação de tabela na mão. E com isso, a gente acaba o nosso estudo de SQL especificamente. Com o que a gente viu aqui na aula, eu acho que vocês vão ter conhecimento suficiente para se virar bem com SQL. Daqui para frente, a gente praticamente não vai mais usar SQL, porque a gente vai pôr uma camada de software aí entre o que a gente está programando e o acesso à base de dados. Mas é importante vocês saberem SQL, porque em muitas situações vocês não vão ter a opção de pôr essa camada de software entre vocês e o SQL. Paulo, eu não entendi sua pergunta. Agora. Você está falando que são as bases de dados que não são SQL? Não, a gente ainda vai trabalhar com SQL um pouco. Pelo menos umas 2 aulas a gente ainda vai estar trabalhando com SQL. Só que a gente vai usar uma camada no meio do caminho. A gente vai usar um software, no caso uma biblioteca do Python, que a gente não vai precisar escrever as queries diretamente. Essa biblioteca vai escrever as queries para a gente, que é o SQL Alchemy. Mas até para você entender como o SQL Alchemy funciona, é importante saber o funcionamento do SQL por trás. E como eu disse, vão ter muitas situações que vocês não vão ter a opção de não mexer diretamente com o SQL. Por isso que eu tirei essas 4 aulas aqui no início do curso para passar SQL puro para vocês. Tá?
E aí, o último conteúdo de hoje não é SQL, não é uso de SQL, são só é um conteúdo mais de design de base de dados. Como que você projeta uma boa base de dados? E aí essas formas normais, elas vão ajudar bastante a você projetar bem suas bases de dados quando você for projetar a base de dados. As formas normais, elas são um conjunto de regras, de diretrizes para você avaliar e melhorar o esquema, ou seja, o projeto da sua base de dados relacionais, para reduzir redundância de dados, que é um problema sério, porque quando você tem redundância de dados na base de dados, você tem que atualizar aquele dado em todos os lugares que aquele dado está redundante, se você precisar atualizar ele. Se você esquecer de um, você vai ter inconsistência dos seus dados. Se você acessar por um lugar, você vai ter uma resposta, se você vai acessar por outro lugar, você vai ter uma resposta diferente para a mesma informação. Então, em geral, você busca sempre tirar a redundância da sua base de dados, guardar cada informação ser guardada em um lugar só. E isso melhora a integridade dos seus dados, porque você não corre o risco, se você não tem redundância na sua base de dados, você não corre o risco de ter essas situações de inconsistência. Então, a normalização é o processo de estruturação da base de dados de acordo com essas regras para aumentar a clareza e a eficiência na organização dos dados. Existem 5 formas normais na literatura. Em alguns livros vocês vão encontrar até 6. Só que a gente, em geral, a gente só precisa até a terceira. A quarta, a quinta e a terceira ponto 5, que seria a sexta, ela está entre a terceira e a quarta, são mais para situações muito específicas, a gente não vai ver aqui. Em geral, se você se preocupar até a terceira forma normal, sua base de dados está bem projetada. Eu sempre que estou projetando base de dados, eu tento respeitar até a terceira forma normal. É lógico, eu uso o bom senso. Existem situações que eu estou querendo resolver problemas muito específicos que uma leve desrespeitada da forma normal faz eu resolver meu problema de uma maneira muito mais simples do que se eu tivesse de respeitar ela sem causar um problema muito grave na minha base de dados. Mas, de novo, aí é bom senso que você tem que usar. Em geral, um bom objetivo é tentar sempre respeitar até a terceira forma normal. E quais são essas benditas dessas formas normais? Vamos entrar de uma por uma, mas eu vou dar um exemplo de uma tabela não normalizada aqui para vocês, que a gente vai normalizar ela. Então, a gente tem uma tabela de vendas, que ela registra vendas de faixa de música. Então, e a pessoa que fez estruturou ela dessa maneira aqui. Você tem uma coluna da ID da venda, o nome do cliente, o e-mail, a data da venda, o título da faixa, o preço e o gênero. Tá? E aí vem a primeira pergunta. Se eu tenho a coluna faixa título, como que eu vendo mais de uma música para o mesmo cliente na mesma venda? Nesse caso aqui, a pessoa que criou essa tabela deu a opção de você poder ter mais de uma linha de venda. É feio, mas foi como foi feito de propósito, que é para ser feio mesmo, para a gente melhorar. Uma outra opção nessa estrutura aqui dessa tabela que a pessoa poderia ter feito é, no lugar de pôr essa segunda linha aqui, ter posto uma vírgula e ter posto a segunda música aqui. Tá? Também é feio, também está errado. Só quero mostrar as caras que uma tabela não normalizada tem. E aí a gente vem para a primeira forma normal. Primeira forma normal são essas 3 regrinhas aí. Quais são as 3 regrinhas? Cada célula na tabela deve conter apenas um valor. O nome dessa regrinha é atomicidade. Tá? Então, quando eu ponho aqui, que eu fiz aquilo ali, que eu pus a vírgula,
e eu coloquei uma segunda música aqui, eu estou pondo duas informações dentro dessa célula. Eu estou desrespeitando a atomicidade. A tabela deve ter uma chave primária para identificação única de cada registro. Essa tabela aqui tem uma chave única? Não, né? O Venda ID aparece aqui duas vezes o valor 1. Então, também estou desrespeitando. Essa tabela aqui, especificamente, da forma original dela, ela não diz respeito à primeira, mas ela diz respeito à segunda regra. E o terceiro aqui, não pode haver duplicação de linhas ou colunas. Então, uma segunda coluna aqui, faixa título 2, faixa título 3, faixa título 4, para a pessoa poder comprar mais de uma faixa, eu também não poderia fazer isso. Eu não posso duplicar a linha, que é meio que eu fiz aqui. Eu não posso pôr uma segunda informação dentro da célula e eu não posso repetir a coluna para poder preencher ela mais de uma vez. Então, em geral, a primeira forma normal, ela lida com isso. Ela lida com duplicidade de dados na tabela. Todas as linhas e todas as colunas em uma tabela têm que ser únicas. Se você quer resumir a primeira forma normal, é isso. Todas as linhas e todas as tabelas, todas as linhas e todas as colunas dentro da tabela têm que ser únicas. Ou mais aberto, essas três regrinhas aqui. Como que a gente corrige essa tabela aqui? O que eu posso fazer para resolver, para colocar essa tabela na primeira forma normal? O que vocês fariam? Lembra da estrutura lá da nossa base de teste? Como que está estruturado lá essa parte da venda e das faixas que tinha em cada venda? E aí, ninguém? Eu posso pegar esses caras aqui, ó, que são relacionados à lista de faixa, e jogar para outra tabela. E nessa outra tabela, eu ponho uma coluna, uma chave externa para a ID da venda. Aí, em geral, eu alcanço a primeira forma normal, identificando as informações que estão fazendo a tabela desrespeitar a forma normal e separar em tabelas distintas. Então, aqui ele dá o problema, a tabela vendas viola a primeira forma normal, porque cada linha contém múltiplas faixas na mesma venda. Tem várias linhas com a mesma faixa. Solução, dividir a tabela em duas. É justamente isso aqui, ó. Na tabela vendas, deixo só a data da venda e o nome do cliente, e aí ela passa a ser única. Cada linha só aparece uma vez, cada venda ID só tem uma. Então, agora eu tenho a chave única para essa tabela. Eu não tenho nenhuma linha repetida, eu não tenho nenhuma coluna repetida. E aí eu crio uma segunda tabela que referencia a primeira tabela. Tá? Isso aqui respeita a primeira forma normal? Vamos voltar aqui para as regras. Cada célula na tabela deve conter apenas um valor. Cada célula na tabela aqui só tem um valor. Isso não era problema desde o início para esse nosso exemplo. A tabela deve ter uma chave primária para identificação única de cada registro. A gente tem chave primária nas duas tabelas? Não tem na segunda, mas isso é um problema facinho de resolver. É só você pôr uma coluna ID aqui e contar 1, 2, 3. Tá? Para simplificar aqui, não colocou essa ID, mas isso não é problema, porque você pode pôr a ID aqui e não causa nenhum outro problema, essa criação dessa ID não causa nenhum outro problema. E aí, agora, a gente tem duas tabelas na primeira forma normal. O terceiro lá não pode haver duplicação de linhas ou colunas. A gente não tem mais linha nem coluna duplicada, porque essa linha aqui se refere à faixa Thunderstruck na venda 1 e essa daqui se refere à faixa Black in Black
na venda 1 também, mas elas são informações distintas. Essa daqui está dizendo que essa música está na venda 1 e essa está dizendo que essa outra música está na venda 1. Você fala por um total aqui na venda, tipo assim, total, e aí aqui seria 4, e aqui 2. É isso? É. Na primeira forma normal pode, mas a gente vai ver que para frente a gente não pode mais. Tá? Guarda isso aí na memória, que isso vai desrespeitar uma forma normal para frente. Mas você não precisa disso. Por quê? Isso aqui, ó, select, você pegar, select a venda ID e um sum do faixa preço. Não vou escrever a query, não, vai dar uma query grande. Mas você faz um join dessas duas, agrupa pelo venda ID e dá um sum no faixa preço, você tem essa coluna que você quer, direto no select. Você não precisa agregar esses dados depois. E essas agregações de dados no select são bem eficientes. Então, você pode contar isso como praticamente como se você tivesse essa informação numa coluna. Outro exemplo aqui, tá? Isso aqui é de novo, a gente ainda está falando da primeira forma normal. Isso aqui é outra tabela. Se a gente tem essa tabela pessoas aqui, que eu guardei os telefones dessa maneira aqui, ó. Isso aqui não é um NF, tá? Eu não posso guardar 2 telefones dentro de uma célula. Só posso ter uma informação por célula. E aí, a maneira de normalizar essa tabela é separando o telefone em outra tabela. Na hora que eu jogo o telefone aqui para outra tabela, eu crio aqui, eu tenho o pessoa ID e o telefone apontando para uma pessoa. E na pessoa continua uma linha por pessoa, e no telefones eu posso ter vários telefones para uma pessoa só. Então, toda vez que você precisa ter, você tem uma informação que ela pode acontecer mais de uma vez para a mesma linha, a primeira forma normal diz que você tem que separar isso em outra tabela. Você poderia querer guardar na mesma célula, ou criar uma coluna repetida, ou criar uma linha repetida. A primeira forma normal diz que você não pode fazer nenhum desses 3. Você tem uma informação que pode ser repetida para a mesma linha, para o mesmo registro, você, em geral, tem que separar ela para outra tabela. Tranquilo, primeira forma normal? Vamos para a segunda. Segunda forma normal. Primeiro critério da segunda forma normal. Estar na primeira forma normal. Você não tem segunda forma normal sem primeira forma normal. E aí, o que a segunda forma normal traz de novo é que os atributos que não são chave, então as colunas que não são chaves, devem depender unicamente da chave primária. Vamos olhar isso na prática já já. Não pode depender nem de parte da chave primária. Vamos para voltar aqui. Esse preço aqui, ele depende de quem? Quem que determina o preço e o gênero nessa tabela? É a faixa, não é? A faixa é uma chave primária da tabela? Não. Então, aqui, eu tenho 2 interpretações que eu posso dar para essa tabela. Eu posso ter a interpretação que eu tenho uma coluna ID aqui, tá? Essa interpretação é válida, e aí a faixa não dependeria da ID, ou eu posso dizer que o conjunto, a união dessas 2 colunas aqui, é meu identificador único. Isso aqui é válido também, tá? Eu digo que eu tenho, quando eu tenho um Thunderstruck, em geral eu não teria o título, eu teria um ID da faixa aqui. Mas eu posso dizer que 2 colunas juntas são a chave primária. Mas nas 2 interpretações eu quebro a segunda forma normal. Porque na primeira interpretação que eu tinha ID aqui,
eu não dependia de forma nenhuma da ID, e na segunda interpretação, que é a que eu junto esses dois aqui para serem a minha chave primária, o meu PK, eu estou dependendo só de parte da minha chave primária. Então, mesmo se a coluna depender de parte da chave primária ou não depender da chave primária, eu estou desrespeitando a segunda forma normal. Como que eu resolvo esse problema? Vou dar uma dica. De novo, envolve em separar a tabela. Mas o que eu posso separar aqui que vai resolver esse problema? A faixa. Eu crio uma tabela faixa. Exatamente. Então, eu crio uma tabela faixa. Então, aqui, ó, para deixar na segunda forma normal, é preciso identificar as colunas que não são funcionalmente dependentes da chave primária da tabela e, em seguida, remover essa coluna da tabela principal e criar uma nova tabela com esses dados. É exatamente a solução que ele dá aqui, ó. O problema é que para faixa, preço e gênero dependem da faixa título, mas não da chave primária. Ele deu a chave primária como venda ID, chave faixa título. Solução: criar uma nova tabela faixas para armazenar detalhes das faixas, garantindo que todos os campos item venda dependam apenas da chave primária. Só antes da gente ver a solução, só quero mostrar mais uma coisa de onde que isso aqui ia dar problema. Vamos supor que na venda 2, a Ana também comprou Thunderstruck. Então, aqui, vamos lá. Na compra 2, eu vou ter mais uma linha aqui. Thunderstruck 2. E é rock. E se lá na frente eu decidi mudar o preço dessa faixa Thunderstruck para 2,50. Eu teria, se eu tivesse estrutura, eu não tenho nenhum outro lugar esse preço dessa faixa. Eu teria que atualizar, ou então eu descubro que eu preenchi o gênero errado. Essa faixa não é rock, é jazz. Eu teria que, em cada linha, atualizar ela aqui, porque se eu não fizer isso, eu vou ter inconsistência na base de dados. Então, e é isso que a segunda forma normal se preocupa. E aí, a tabela corrigida, ela vai ficar com essa cara que, de verdade... Ah, não, tá certo. Ele está usando faixa título como ID. Isso não... Como chave primária. Isso não é o ideal. O ideal é você ter aqui faixa ID, 1, 2, 3, e aí no lugar aqui do faixa título, você ter faixa ID, e aqui vai ser, então deixa eu que é 1, 2 e 3. Tá? Isso aqui é a solução ideal. Eu não sei porque que ele insistiu em usar faixa título aí como chave. Mas, mesmo usando faixa título como chave, você respeitou aqui a segunda forma normal. Vamos para outro exemplo. Tá? Essa tabela aqui de cima. A clientes vai vir na terceira forma normal. A gente já vai chegar na cliente. Aquele cliente ali está desrespeitando uma regra da terceira forma normal, e aí a gente vai corrigir isso. Se bem que você pode interpretar ele como desrespeitando a segunda forma normal também. Mas a gente vai tratar ele na terceira forma normal. Mas bom olho, Amon. O certo é separar o cliente também. Mas vamos para esse outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui é um exemplo bom de dependência parcial da chave primária. A chave primária aqui nessa tabela são essas duas colunas. Tá? Isso aqui é a minha primary key, a chave primária. Peraí que estava uma opção errada selecionada aqui, por isso que ele está... pronto. Esse aqui é meu primary key.
Essa coluna aqui, descrição do curso. Então, você tem o ID do aluno, o ID do curso, a nota que aquele aluno tirou naquele curso e a descrição do curso. Quais colunas essa descrição do curso depende unicamente? Depende da ID do aluno, a descrição do curso? A descrição do curso muda de aluno para aluno? Não muda, né? Só muda da ID do curso. Então, aqui você tem uma dependência parcial da chave primária. E aí também se respeita a segunda forma normal. A nota depende do aluno e do curso. Cada aluno tira uma nota diferente em cada curso. Então, a nota, tudo bem. A nota depende da chave primária inteira. A descrição do curso, não. Solução separa a descrição do curso em outra tabela. Então, aqui a tabela aluno-curso ficou só com a ID do aluno, a ID do curso e a nota. A tabela cursos ficou com a ID do curso e a descrição. E vamos, então, para a terceira forma normal. A primeira regra da terceira forma normal é estar na segunda forma normal. E a segunda regra da terceira forma normal é os atributos que não são chaves de uma tabela devem ser mutuamente independentes e dependentes unicamente e exclusivamente da chave primária. Então, você não pode ter uma coluna que depende da outra sem depender da chave primária. E aí a gente volta lá no caso do cliente. Eu posso ter uma venda 3 aqui do João Silva, João, arroba, e outra data aqui qualquer. Eu posso ter essa outra coluna aqui. Essa coluna depende dessa. O nome do cliente depende do e-mail do cliente, sem depender através da venda, tá? Através do ID da venda. Isso aqui está desrespeitando a segunda forma normal também, não só a terceira. Como o Amon chamou a atenção ali, ele também está desrespeitando a segunda forma normal. Mas ele desrespeita a terceira forma normal, porque você tem uma dependência entre as duas colunas que não está ligada à dependência da chave primária. Vai ter outro exemplo que isso provavelmente vai estar mais claro. A solução, como sempre, é criar uma nova tabela. No outro exemplo vai ficar mais claro, Amon. Deixa eu passar esse exemplo aqui e aí a gente vai para o outro, a gente volta e tenta entender melhor. Mas, como sempre, a forma de corrigir é, de novo, separar em mais tabelas. E aqui nesse caso seria separar a tabela cliente. Eu nem vou entrar muito aqui em detalhes, porque há controvérsias aqui. Isso aqui, na verdade, deveria ter sido feito lá na segunda forma normal. Mas vamos ver esse exemplo aqui, com certeza vai estar desrespeitando a terceira forma normal. Deixa eu analisar isso, se isso de fato está desrespeitando só a terceira forma normal. Então, a gente tem o nome, a ID do cargo e a descrição do cargo. Isso aqui também poderia ser interpretado como, e eu tirei de outra fonte esse exemplo, isso aqui também poderia ser interpretado como desrespeitando a segunda forma normal. Porque aqui você tem dependência entre essa coluna e essa coluna. A descrição do cargo depende do ID do cargo. Está desrespeitando a segunda forma normal. E veio de outro exemplo. Veio de outra fonte completamente diferente. Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo aqui que... Isso é da primeira forma normal. Segunda forma normal, beleza. Terceira forma normal. Não, todos os exemplos dão essa estrutura aqui. Qual é a questão aqui da terceira forma normal? Esse aqui, ele depende da chave primária, tá? E ele depende meio que só da chave primária, mas só se você fizer essa cascata aqui. Ele depende desse e esse depende desse, tá? Na segunda forma normal, não necessariamente você vai ter essa cascata. Mas quando você tem essa cascata aqui, de uma coluna depende da outra, que depende da chave primária,
está desrespeitando a terceira forma normal. É disso que a terceira forma normal está falando. Tá? E aí você separa. A mesma coisa aqui, ó. Vamos voltar aqui. Esse aqui, ó, não tem nada que ele dependa para depender da chave primária. Ele simplesmente não depende da chave primária inteira e pronto. Tá? A segunda forma normal é isso. Ele não depende da chave primária completa ou não depende da chave primária completa, seja a dependência que existe nenhuma ou incompleta, isso é a segunda forma normal. E a terceira forma normal sobra esse pessoal que tem esse transiente aí para a chave primária. Então, no caso aqui, por exemplo, o e-mail do cliente depende do nome e o nome depende da venda. Tá? É bem sutil essa diferença entre a segunda e a terceira forma normal. Vocês querem mais um exemplo de terceira forma normal? Eu achei um aqui na internet. Deixa eu mudar isso aqui para uma nova janela. E vamos jogar isso aqui para baixo. Tá, então a gente tem essa tabela aqui, ó. Você tem a ID do funcionário, o nome do funcionário, sexo, a ID do departamento, e aí você tem o nome do departamento e o gerente do departamento, tá? Essas duas colunas aqui, nome, departamento e gerente de departamento, dependem da ID do departamento, e a ID do departamento depende da ID do funcionário. Então, você tem essa cascata. Então, indiretamente, isso aqui depende da ID do funcionário. E não depende de outra informação além da chave que dá essa cascata. Tá? E aí, para esses casos, é que se aplica a terceira forma normal, e aí você separa em outra tabela. E aí, se a gente voltar aqui para o exemplo da segunda forma normal, essa aqui é a primeira, segunda. Segunda aqui, a gente tem uma ID de funcionário, ID de projeto, hora trabalhada, nome do funcionário, nome do projeto. Então, aqui, ó, esse cara aqui só depende da ID de funcionário. Então, ela não chega, a dependência não chega na chave primária nunca. Então, a segunda forma normal, a diferença é essa. A segunda forma normal, a dependência, mesmo que você faça a cadeia de dependência, ela nunca vai chegar na chave primária inteira. Porque a ID do funcionário não depende, do funcionário é completamente independente do projeto. E mesma coisa, o nome do projeto só depende de parte da chave primária, só da ID do projeto, e o local do projeto também só depende de parte da chave primária. Então, nunca chega na chave primária, e aí, quando nunca chega na chave primária, diz respeito à segunda forma normal. Ele está dando aqui esse exemplo. Horas trabalhadas é a única coluna que depende da chave primária inteira. Não é só, eu estou usando esse só errado. Não é uma questão de depender só da chave primária, é de depender da chave primária, ponto. Se não depender da chave primária inteira, diz respeito à segunda forma normal. E aí a terceira forma normal vem dizer que mesmo essa dependência, mesmo que ela existe, mas se ela for herdada, essa dependência, aí diz respeito à terceira forma normal. E aí aqui o que ele fez nesse exemplo é dividir em 3 tabelas. Ele separou funcionário, projeto e projeto. E aí a terceira forma normal vem isso. Você tem nome do departamento e gerente do departamento, depende da chave primária, mas depende indiretamente, que depende pela ID do departamento. Certo? Deu para esclarecer a diferença aí entre a segunda e a terceira forma normal? Então, pessoal, é isso. Com isso, a gente encerra o nosso conteúdo de SQL. Semana que vem, a gente vai começar a programar com Python esses problemas de usar a base de dados no Python. E a gente deve ficar 2 ou 3 aulas com Python e 1 ou 2 aulas de
de Elasticsearch para vocês terem um pouquinho de contato com o NoSQL também. Certinho? Vou liberar vocês, que inclusive já deu a hora, e até sexta-feira. Bom fim de semana aí para todo mundo.